Olá, caro telespectador, receba as nossas cordiais saudações. O programa de mediação e que sempre procura soluções para os conflitos de consumo entre consumidores e fornecedores já está no ar. O nosso objetivo é levar até ao caro telespectador uma informação diferenciada e especializada sobre a relação de consumo, um conteúdo que você só encontra aqui na televisão que mudou a televisão. O nosso trabalho sempre foi suportado pela ajuda da ADIC, Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, e também agora do INADEC. Domingos Assis e Epifânio Joaquim são os juristas que vão analisar ao pormenor os casos que trazemos para a edição de hoje. A eles, o nosso muito boa noite. Boa noite, Dr. Assis. Boa noite, Pedro Paz. Boa noite, Dr. Epifânio. E aproveito para estender as nossas saudações aos mais de 24 milhões de consumidores que neste momento nos acompanham. Boa noite, Dr. Epifânio Joaquim. Muito boa noite, Pedro Paz. Que as nossas saudações sejam extensivas a todos os telespectadores que nos acompanham por intermédio desta que é a número 1 de Angola. Muito bem. Olha, antes de nós olharmos para a matéria que vamos começar a analisar, vamos saber de como é que foi o rescaldo da semana. Doutor Domingos Assis, em relação às matérias da semana passada, há desenvolvimento das duas matérias, caso do Colégio Emirage e também da DEP Interiores? O que é que a ADIC fez ao longo da semana? Relativamente ao caso da ADEP, começo pela ADEP, voltamos a insistir no contato com a senhora responsável, a senhora Dulce, mas infelizmente, tal conforme esperávamos, da parte da senhora Dulce nada de novo aconteceu. Daí criamos condições junto do Serviço de Investigação Criminal para encontrarmos uma solução a esse nível. Quanto à questão que me coloca sobre o Colégio Mirage, na segunda-feira, tal como prometemos, segunda-feira não, tal como prometemos, quinta-feira, enviamos um técnico ao Colégio Mirage, endereçamos uma carta à direção do colégio e na segunda-feira a direção do Colégio Mirage se fez representar na ADIC para mediarmos a situação. Apresentamos aquilo que eram as nossas posições do ponto de vista da lei e os caminhos, possíveis caminhos que se devia seguir. Abraçaram aquilo que foi a nossa orientação do ponto de vista técnico e prometeram resolver a situação dentro de dias. Estamos a aguardar, nessa altura. Queremos acreditar que, dada a idoneidade que se presume existir na direção do Colégio Emirage, acreditamos que encontraremos uma solução. Uma solução, muito bem. Doutor Epifânio, há novidades em relação a isso? Bem, meramente ao primeiro caso da DEP Interiores, nós notificamos a consumidora no sentido de comparecer às nossas instalações para sabermos ou termos mais detalhes relativamente ao assunto e do que podemos colher por parte da consumidora. Não houve um contrato estipulado, não houve um contrato como tal escrito que desse provimento a este acordo que foi firmado, razão pela qual nós aconselhamos a consumidora a contactar um advogado no sentido de abrir um processo judicial. Por quê? Porque o INADEC tem uma certa limitação relativamente a notificar o domicílio da prestadora de serviço. Em relação ao Colégio Emirage? Colégio Emirage, nós notificamos o colégio junto com a consumidora. O colégio esteve presente nas nossas instalações e demos o caso como resolvido. O colégio acatou as orientações do INADEC, não fazendo a cobrança dos meses anteriores. E a consumidora hoje mesmo entrou em contato conosco informando que as duas crianças, ou uma das crianças, já começou a assistir a aulas, e a outra criança, a consumidora, entende que é melhor não continuar as aulas porque já perdeu 2 meses, então, mas ainda assim o colégio não cobrou os meses que a senhora reclamava que os serviços não foram prestados. Muito bem. Por outro lado, nós queremos ressaltar que o ensino à distância está regulado a nível dos termos da lei. Semana passada, a ADIC afirmou que não existia qualquer regulamentação para o ensino à distância e está regulado à luz do decreto 17/23 de outubro. O artigo 3º faz menção do ensino à distância da primeira classe à sexta classe. Permita só fazer aqui uma nota rápida. Faz favor, só para perguntar diretamente ao exatamente, só para perguntar ao Dr. Epifânio se o contrato que é firmado entre os consumidores e o fornecedor de serviços de ensino se contempla o ensino à distância. Claramente que não.
Isso depois, se calhar Isso em sede própria, vamos depois semana, se calhar, vamos ajudar o INADEC a compreender bem essa nuance. Muito bem. Há muito aqui bem. alguma dificuldade. Muito obrigado, Dr. Assis. Muito obrigado também ao Dr. Epifânio. O primeiro caso que vamos dar-lhe a ver envolve os moradores do bairro Vila Flor, situado entre Viana e Belas, e a empresa Hidroefal, que gera o PT privado que fornece energia elétrica naquela zona. Os consumidores dizem que têm as faturas da energia regularizadas, mas há mais de um mês que estão privados do serviço prestado pela empresa Hidroefal. Em causa estará uma alegada dívida de 7 milhões de kwanzas que a empresa tem com a ENDE. Por causa disso, a ENDE retirou a gestão do PT à Hidroefal e, portanto, os consumidores sentem-se agora prejudicados. Acompanhem toda a história com o jornalista Adilson Chifuanda. Exibem contratos e faturas regularizadas. E desta forma que os mais de 100 consumidores da empresa Hidroefal, que gera o PT privado que fornece energia elétrica neste bairro, situado entre Viana e Belas, manifestam o descontentamento. Estão aqui os consumidores desta empresa que alegam que já há mais de um mês que não têm energia e continuam, portanto, a efetuar o pagamento desta mesma energia. Vamos falar com um dos consumidores, como está nessa situação também, há um mês que não tem energia. Sim, estou nessa situação. Por que motivo? O que é que a empresa diz? A empresa diz que tem dívida de 7 milhões e que até agora eles não resolvem. E o pessoal está aqui nessa situação. Tem dívida de 7 milhões com quem? Que nós ouvimos. Convosco? Vocês Com é que não pagam os 7 milhões da empresa, por isso é que eles não vos fornecem energia? Com a ENDE. Tem dívida com a ENDE. A ENDE chegou aqui e tirou algumas peças no PT. Mas vocês não pagam a mensalidade? Pagamos, está aqui. Os recibos estão aqui. Está aqui os recibos. Apenas é o outubro, que acabou. Tem o novembro, que já acabou. Estamos em dezembro. Mas os prejudicados somos nós. Exatamente. Portanto, tem vários consumidores aqui, mais uma senhora que também vive esta situação. Como é que é ficar um mês sem energia quando tem pago o que deve pagar? Nossa, até eu fico sem palavras para responder, mas é complicado, é mesmo complicado. Ficar sem energia, e nós pagamos a mensalidade, tudo está aqui, confirmado. É mesmo complicado. A empresa, vocês têm falado com a empresa, o que é que eles vos dizem? Não, a empresa diz que havia de resolverem o problema, só que até agora ainda não solucionaram o problema e estamos aqui à espera. Mas disse que vão resolver o problema quando? Será que todas as semanas eles dizem que nesta semana vamos resolver o problema, vamos ligar, então até agora nada. Mas a qualidade da energia aqui é boa? Não, nós temos muitos problemas de energia. Por exemplo, há casas que a energia está forte, outras casas a energia está fraca, então vivemos assim. Eu acho que ninguém fez compra neste momento, né? Ninguém fez compras porque não temos para onde ir meter, porque nós não vamos fazer compra. E levando a casa das vizinhas que têm energia. É complicado, com a vida do jeito que está difícil. Fazer as compras, levando a casa da outra. E ela, se não tiver e ver que os frescos da outra estão na arca, como é que fica? Nós não fizemos compras. A vossa quadra festiva dessa forma está comprometida? Está. Muito comprometido. Exatamente. Tem mais um consumidor aqui que também vai falar, como é óbvio. Não vão ter Natal, ou Natal sem energia é complicado. Realmente é preocupante porque nós estamos a consumir a energia desta empresa Hidroefal desde 2017 e nesse bairro do Bita, Vila Flor A, todos nós consumimos a energia dos PT privados. Mas este PT nos deixa a desejar porque desde dia 12, conforme o senhor jornalista veio aqui, eu fiz o pagamento do mês de outubro no dia 12 de novembro. Nesta altura que eu vim para aqui, falei com o senhor Constantino, já viu o problema do PT. Eles dizem que os homens da ENDE retiraram as cápsulas em função da dívida que eles têm com a ENDE. Mas nós, sendo consumidores, nós não temos culpa de se eles têm dívida com a ENDE ou não. Esta
é a placa da empresa. A empresa, por essa altura, está encerrada e os consumidores, portanto, vieram aqui até a porta desta empresa para manifestar então o seu descontentamento com esta situação que já enfrentam há mais de um mês. A empresa estava encerrada, mas ao telefone o gerente Euclídio Ferreira garantiu que já estão a resolver o problema da dívida que têm com a ENDE. O que me está a dizer é que vocês, a nível do banco, já estão a resolver essa situação. Dentro de dias o valor pode estar disponível na conta da ENDE, é isso? Exatamente. E tão logo esteja disponível também têm resolvido esse problema do PT. Exatamente. E dessa forma poderem voltar a distribuir aqui a energia no bairro. Exatamente. Está bem, então nós vamos. Disse que não está no IJ, é isso? Sim, estou no isto. E volta só na quarta-feira, na próxima quarta-feira. Não é, Sr. Euclídio? Exatamente. Está bem. Então quando voltar nós queremos falar consigo e podermos encontrar uma forma de resolução para este caso, certo? Sim, um mês. Está bem. Muito obrigado então pela atenção. Está bem. Portanto, nós estávamos a falar com o Sr. Euclídio, que é o responsável da empresa Hidrofal, portanto, a empresa que gera o PT privado, portanto, que a maior parte dos consumidores dessa zona da Vila Flora utilizam, não é? E ele alega que tem sim um diferendo com a ENDE, por causa disso viram-se impedidos de gerir o PT, mas que esta situação já está a ser resolvida, que já efetuaram o pagamento para que, portanto, da dívida que têm com a ENDE, e tão logo a ENDE tenha o valor disponível na conta, eles poderão então voltar a gerir o PT e desta forma voltar a distribuir a corrente elétrica aqui nesta zona e resolver o problema, portanto, dos moradores desta zona que já estão há mais de um mês sem energia elétrica, têm os produtos a deteriorarem-se, estão a estragar-se e, portanto, querem ver essa situação resolvida o mais breve possível. Nós vamos esperar, ele diz que está no IJE e só volta a Luanda na próxima quarta-feira, a ver, vamos, de facto, o senhor vai se pronunciar e resolver de uma vez por todas essa situação. Muito bem, Adilson Chifuanda. Nós vimos aqui o Chifuanda a conversar com o responsável da empresa Hidrofal e a afirmar que já resolveram o problema, mas a informação que nós temos é que até hoje, porque isso foi gravado na semana passada, até hoje este bairro continua sem energia. Eles exibem documentos que provam que pagaram os meses e não consomem. Doutor Assis. Pedro Paz e caros consumidores, o caso que é apresentado remete-nos à figura do consumidor equiparado. Ou seja, o consumidor equiparado é aquele que não tem nada a ver com a relação existente, no caso entre a Hidrofal e a ENDE, mas ainda assim é prejudicado. E aqui nós fazemos um apelo à ENDE enquanto ente que tem pela obrigação, em nome do Estado, sendo o Estado uma pessoa de bem, fornecer energia, não devia prejudicar os consumidores, até porque estes consumidores pagaram, cumpriram com aquilo que era a sua obrigação, não deviam ser prejudicados nesse sentido. Ou seja, nós aconselhamos que a ENDE resolva o assunto com a Hidrofal e, posteriormente, não é? Ou seja, os consumidores devem ter energia disponível nessa altura e depois, enquanto isso, a ENDE e a Hidrofal encontram uma solução para aquele problema. Porque senão, repare, e a lei de defesa do consumidor é clara relativamente a isso, sempre que o consumidor for prejudicado na sua esfera, devem ser reparados os seus danos. A própria lei... Aqui quem é que repara o dano do consumidor? A Hidrofal ou a ENDE? Nesse caso, o contrato primário é com a Hidrofal. Mas a ENDE, enquanto, como disse, agente do Estado, e o Estado, como sendo pessoa de bem, devia olhar para este lado. Porque senão a própria lei obriga duas situações. Ou seja, apresenta dois caminhos. Diante disso, tão logo seja reposta a energia, ou a ENDE, ou a Hidrofal, fornece energia, o consumidor já pagou até essa energia e é compensado mais alguns dias com energia sem pagar, ou então a Hidrofal tem a obrigação de fazer a restituição da quantia paga por essa energia que não consumiu. Doutor Epifânio Joaquim, há aqui esta
orientação que emana da própria lei, vai este consumidor, este fornecedor, cumprir com isso, de restituir o valor ou fazer com que os consumidores tenham energia durante um período sem pagar, porque já foram lesados, inclusive? Prontos, para a questão que me coloca, primeiramente poderá haver aquilo que é a compensação dos valores que nessa altura foram pagos, não é? E sem qualquer custo adicional. Mas para o caso em concreto, nós devemos ter uma visão holística daquilo que neste momento nós temos aqui a analisar. Primeiramente, existe um contrato entre a ENDE e o privado, não é? Que é a Hidroefal. Mas neste contrato, os efeitos deste contrato culminaram para um outro contrato objetivo, fornecimento da energia elétrica ao consumidor final. Logo, o consumidor acaba sendo um terceiro deste contrato e, obviamente, não pode ser prejudicado em função da dívida que, nesta altura, a privada tem com a ENDE. E é certo que nós, enquanto INADEC, a nossa maior atenção e enquanto representantes do Estado, é importante que se diga que a medida coativa que a ENDE nesta altura tomou para, de certa forma, obrigar que a prestadora de serviço cumpra com aquilo que é o contrato estipulado, de que nós não temos conhecimento qual é o conteúdo deste contrato, primeiramente devemos ter o conhecimento do que é o conteúdo deste contrato, mas poderia ter uma posição diferente desta que tomou, que seria... A ENDE, está a falar da ENDE? Estou a falar da ENDE. Qual seria, em termos de sugestão? Seria ter uma empresa provisória a gerir este PT para que se restabelecesse aqui ou mantesse a energia elétrica que nesta altura já está paga. Logo, se tivesse uma empresa a gerir este PT, não teríamos este problema e a energia não seria cortada. E, por outro lado, teria a ENDE o direito de regresso dos valores que, nesta altura, foram pagos e do serviço que, neste momento, não está a ser consumido, não é? Então, nós entendemos que a ENDE, com a INADEC, existe uma parceria muito fiável neste intercâmbio institucional. E nós acreditamos que, de certa forma, nós vamos... O INADEC vai falar com a ENDE? Vamos falar com a ENDE no sentido de saber o que realmente se passou, o que realmente está estipulado neste contrato e que... Agora, o que se deve portanto, passar é a ideia de que deve-se restituir a energia àqueles moradores que pagaram. Certo. Aliás, vamos ouvir um bocadinho o que é que os moradores, os consumidores disseram. Vamos ouvir atentamente. É mesmo complicado ficar sem energia, e nós pagamos a mensalidade, tudo está aqui, confirmado. É mesmo complicado. Todas as semanas eles dizem que nesta semana vamos resolver o problema, vamos ligar, então até agora nada. Ou seja, doutora Cis, eles estão no baile do vai e vem, toda semana é assim, nós vamos ligar e nunca ligam. Aliás, nós gostávamos tanto de falar, ainda que fosse esta hora, com o senhor Euclídio, que é o responsável, que afirmou que até hoje seria resolvido. Pedro Paz, nós, a DICA, entendemos que quem age em nome do Estado deve agir sempre de boa fé. Os consumidores não têm qualquer culpa relativamente ao problema que existe entre a ENDE e isto é recorrente, acontece sempre com as empresas privadas. Deve cumprir com a obrigação, repõe a energia. Se depois o INADEC sugere a introdução de uma terceira empresa no sentido de gerir o PT, não é este o problema que os consumidores querem. Os consumidores querem ver a situação resolvida e a situação resolve-se como? Com a ENDE restabelecendo a energia. Se depois existirá um terceiro para gerir o PT, existirá a Hidroefal para resolver o problema, para pagar dívida, isso não pode afetar o consumidor. Daí a razão de eu ter chamado aqui a figura do consumidor equiparado. Os consumidores nessa altura não têm qualquer culpa relativamente à situação existente. Quem paga os danos causados quem repara os danos causados aos consumidores? Aí está o grande problema. A ENDE ou a Hidroefal? Neste momento, a culpa acaba por morrer solteira. A ENDE vai eximir-se dessa responsabilidade, a Hidroefal também. O importante, e isso que os consumidores precisam, Pedro Paz, nós temos de ser pragmáticos. Qual é o problema? Falta de energia. O
que é que a gente deve fazer? Repõe energia. Se existe um problema com os fornecedores, os gestores do PT, esse é um problema que se resolve a posterior. Não podemos prejudicar os consumidores a esse nível. O problema da ENDE, recorrente. O problema da ENDE, se calhar, prática. é deixar que a situação continue assim e, portanto, para que os consumidores tenham energia, mas aí a Hidrofal não paga, continua não pagando. O Pedro Pacheco é um problema. Quem tem a obrigação de fornecer energia à população primária é a ENDE. É a ENDE, que representa o Estado. Repito, o Estado, como sendo pessoa de bem, deve fazer sempre em favor dos consumidores. No interesse público, deve resolver essa questão. O problema da ENDE e Hidrofal resolve-se a posterior, Pedro Pacheco. São famílias que são prejudicadas, são famílias que deixam de comprar fresco e têm a quadra festiva. Cada dia que passa, o preço dos produtos básicos e outros vão subir. Aumenta. As pessoas tendem a fazer alguma reserva daquilo que se pode, mas agora vem a ENDE, corta a energia. Não pode. A ENDE, Pedro Pacheco repite, enquanto o ente que representa o Estado deve restituir energia. As outras situações serão resolvidas a posterior. Este é o posicionamento da DIC. Agora, o INADEC, através do Dr. Epifânio, diz que vai conversar, vai chamar a ENDE, até porque são parceiros, mas chamar a ENDE. A DIC, o que é que vai fazer? Bom, o INADEC se propõe a fazer isso. É normal porque o INADEC até representa o próprio Estado, a ENDE pertence ao Estado, é normal. O que nós queremos é solução. Nós queremos, Pedro Pacheco, unicamente solução. Se o INADEC já vai fazer isso, então a DIC vai aguardar. Se o INADEC precisar dos inputs da DIC, a DIC está aqui disponível, como sempre, para ajudar naquilo que for a resolução dos problemas dos consumidores. Tanto é que nós estamos aqui em defesa do consumidor, Dr. Epifânio. Certo. Muito certo. bem. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, é curto, daqui a pouco voltamos com mais uma história. Intervalo. Minutos depois. Que faz o quê? Não, eu não estou a reclamar do tempo. Eu não estou a questão não é reclamar do tempo. A questão é que quem... aliás, a emissão para fazer relatório não precisa... Não, eu não estou a discutir. Não tem nada a ver. A emissão para fazer relatório não precisa ser nós. Ele faz relatório a partir... Aliás, isso é da praxe. Faz relatório a partir do momento em que há extrapolação do tempo. Não importa. Não tem nada a ver. Não. Fazendo ou não, porque assim nos prejudica. Bem, estamos de volta para a segunda parte do programa que defende o consumidor e aumenta a cultura jurídica do cidadão. Mas lembre-se, cidadão bem informado é consumidor respeitado.
O segundo caso que vamos dar-lhe a ver está ligado ao setor imobiliário e tem como protagonistas a consumidora Isabel de Barros e a empresa Polangol Imobiliária. Em 2004, as partes celebraram um contrato para a aquisição de uma residência avaliada em pelo menos $168 mil, que seria erguida no condomínio denominado Pacíficos, no Benfica. Dona Isabel de Barros chegou a pagar até $140 mil e a previsão era que em 14 meses receberia a residência. Entretanto, 16 anos depois, a consumidora não viu a casa e nem teve de volta o dinheiro que pagou pela mesma. E com o agravante, o suposto local onde seria erguida a residência também não pertence à empresa Polangol. Vai ver agora toda a história narrada pelo jornalista Adilson Chifuanda. 16 anos depois, Isabel de Barros ainda procura respostas para compreender o que terá ocorrido com o contrato celebrado com a empresa Polangol Imobiliária em 2004 para a aquisição de uma residência. Quando fizemos os 90% dos pagamentos, disseram que no ano a seguir que a casa começava a ser erguida. Passou um ano, passou 2 anos, passaram 3, 4 e nada. Então recorremos outra vez aos escritórios. Fomos aos escritórios da mesma empresa e os escritórios não nos sabiam explicar, porque nessa altura já nem havia responsável, já não havia ninguém que pudesse responder pelo assunto. Quanto é que estava avaliada a residência que pretendia adquirir? Eram $168 mil. A senhora Isabel chegou a pagar quanto? $148 mil. Mais de 90% do valor. Absolutamente. Nunca chegou a ver a residência e o local onde supostamente o condomínio Pacíficos iria nascer, afinal não pertence à empresa Polangol, que tem como proprietário o Sr. Miguel de Sousa Andrade. 16 anos depois, ao receber a informação que o local onde pensava que seria erguida a sua residência, na verdade, supostamente não pertence ao Sr. Andrade, a quem pagou o valor, como é que se sente? Eu sinto-me lesada. Por quê? Porque mesmo ainda o mês passado de novembro, nós recorremos a alguém, um tal de Sr. Neto, que se dizia que era advogado do tal general. Mas o Sr. Miguel de Sousa Andrade é general? Parece que sim, parece que é general. Eu ouvi agora que é general. O espaço que nós conhecemos é este. Exatamente. Portanto, Sr. Justo é o atual empreiteiro desta obra, que foi apresentada à senhora Isabel como sendo o local onde seria erguido o condomínio Pacíficos, que no caso seria também o local onde ela teria sua residência. Nós falamos com o Sr. Justo, que prometeu sim apresentar também o seu argumento de razão, não se faz presente e nós não conseguimos ter acesso ao interior deste espaço para podermos verificar como é que está o espaço. Mas nos foi indicado um outro local onde agora dizem que seria erguida a casa de Isabel Barros. É neste espaço onde seria erguido o condomínio Pacíficos, mas a informação que a senhora Isabel sempre recebeu não é esta, ou seja, ela nunca teve contacto com este espaço, nunca viu esse espaço, o espaço que sempre lhe foi mostrado é um outro espaço e a senhora Isabel está aqui conosco. Senhora Isabel, é este espaço que agora dizem que supostamente seria erguido o condomínio Pacíficos e que seria o local onde a sua casa também seria erguida. Não, senhor jornalista, isto é já uma farsa. Se este terreno, esse espaço é do referido general, não sei. Mas o que eu sei dizer é que o espaço onde seria erguida a minha casa e demais pessoas é este espaço onde nós estivemos primeiro. Este seria o espaço ideal. A ser verdade, 16 anos depois, esse espaço nunca foi mexido. Eu nem nunca me apercebi que aqui havia um outro espaço que era do tal senhor em causa. Andrade. Porque o espaço em causa que nós conhecemos e que muitos conhecem, se me estiverem a ouvir, que também foram lesados pelo mesmo senhor, podem certificar que o espaço era este, aqui ao lado onde estivemos primeiro. Não é? É este. Exatamente. Portanto, esta é a situação da senhora Isabel de Barros, que há 16 anos tenta resolver
este litígio que tem com o senhor Miguel de Sousa Andrade, o senhor que era o suposto proprietário do condomínio Pacíficos, onde a senhora Isabel pretendia adquirir uma residência avaliada em $168 mil. A consumidora chegou a pagar $140 mil. Hoje, a informação que está a receber é que o condomínio Pacíficos seria erguido neste espaço abandonado, não é? Que a única coisa que cresceu aqui é o capim, não é? Tem algumas plantas, mas casa, portanto, como se pode ver, nenhuma. E a senhora Isabel pretende resolver de uma vez por todas essa situação, porque deixou de dar outro tipo de conforto aos filhos para ter alguma comodidade com uma residência que lhe pudesse dar uma aposentadoria mais tranquila, mas a verdade é que durante os 16 anos a senhora apenas tem vivido um calvário, porque gastou tanto dinheiro, mas não chegou a ver a tão almejada residência e também não teve de volta os $140 mil que pagou por esta mesma residência. De certeza que os nossos juristas em estúdio irão fazer o melhor enquadramento sobre este caso e encontrar uma possível solução para o caso desta consumidora que já se arrasta há 16 anos. Muito bem, Adilson Chifanda. Doutor Epifânio Joaquim, como é que se resolve este problema? Bem, Pedro Pacho, eu começaria por analisar este caso da seguinte forma. É antigo o velho adágio segundo o qual quem casa quer casa. Portanto, na ânsia dos consumidores de poderem, desta forma, darem o conforto à sua família, no sentido de obterem o sonho da casa própria realizado, não têm tido cuidado, e nós alertamos sempre, não têm tido cuidado de avaliar a viabilidade destes projetos, não têm tido cuidado de analisar a própria estrutura deste colégio ou desta imobiliária. Portanto, levantam-se aqui várias questões, um cúmulo hipoteticamente, de infrações à Lei de Defesa do Consumidor e crimes como a burla, possível tentativa de burla, o enriquecimento ilícito, não é? Que, de certa forma, deixam a desejar e nós temos estado atento a estas situações e nós conseguimos mostrar, diante deste ano mesmo, que é possível resolver esses problemas? É possível resolver, mas pelos anos que já decorrem, são 16 anos. Mas o proprietário do projeto está identificado, é o senhor Miguel de Sousa Andrade e é um suposto general. Melhor ainda, logo deve imediatamente a consumidora ativar os mecanismos judiciais, os órgãos judiciais, no sentido de estarem no encalço desta situação e aferirem a veracidade e a própria estrutura desta imobiliária, porque há aqui a possibilidade, e o Executivo tem dado esta possibilidade de haver investimento privado e imobiliário em Angola. Por outro lado, fim último, a quando destas imobiliárias não cumprirem com aquilo que são os contratos que têm firmado com os consumidores e depois acaba culminando nesta situação em concreto, qual é a imagem que fica manchada? É a imagem do Estado em que as pessoas vêm ao público dizer que o Estado permitiu que estas imobiliárias fossem ou agissem dessa maneira, e na verdade não é esta a mensagem, não é esta a imagem que deve ser passada, porque o Estado dá a oportunidade, enquanto pessoa coletiva de bem, de haver um investimento imobiliário. Só pedimos e nós apelamos a estas e outras imobiliárias, quer nacionais, quer estrangeiras, que devem cumprir com os contratos que têm firmado com os consumidores, devem, de certa forma,
darem asa ao próprio princípio do Pacto de Ação Servanda. É preciso que os consumidores, nessa altura, acreditem nestes projetos para então poder efetivar aquilo que é a perspectiva do próprio consumidor. Muito bem. Dr. Domingos Assis, mais uma burla efetivada 16 anos depois, e já dizia o Presidente, já disse o Presidente da República, ninguém é tão rico que não possa ser julgado ou condenado e ninguém é tão pobre que não possa ser protegido. Aqui nota-se claramente que há um envaidecer, uma vanglória por parte deste fornecedor de serviço. É verdade, Pedro Pacho, mas gostaria de fazer uma nota e com alguma tristeza escuto o Dr. Epifânio dizer que os consumidores não prestam atenção quando vão adquirir algum imóvel na ânsia do sonho da casa própria e que o consumidor deve acionar os mecanismos legais. Mas onde é que nós estamos enquanto defensores dos consumidores? Essa obrigação primária é nossa, enquanto associação que defende os consumidores, enquanto instituto público que tem por vocação a defesa dos consumidores, deve ser essa instituição a defender os consumidores, não deixar o consumidor à sua sorte, no sentido de dizer, olha, vai, procura um advogado, constitui um advogado e vai lá reclamar os seus direitos. Não. Nós entendemos que, independentemente da falta de vontade do INADEC, da forma conforme os fornecedores de serviços que não são fiscalizados, Pedro Pacho, isso passa muito pela fiscalização. Quem deve fiscalizar? O INADEC, enquanto instituto público que deve fiscalizar as atividades que são feitas, exonerou-se muitas vezes das suas responsabilidades. Hoje, encontramos empresas como essa, assim como a Bio de Angola, que, infelizmente, todos os dias enganam um fornecedor, um consumidor, digo. E se o fornecedor, o responsável desta empresa, está localizado, ainda que não estiver localizado, a empresa está registrada, a empresa tem sócios, a empresa eventualmente tem patrimônio, a empresa eventualmente tem contas bancárias, o proprietário tem nome, é muito fácil. Nós, enquanto associação, vamos nos dedicar no sentido de encontrar a solução então para este falta mais problema. objetividade na atuação por parte do INADEC? Pedro Pacho, não digo tanto na atuação do INADEC, mas digo na vontade de resolver o problema. Porque não há vontade a por questão parte do que se INADEC? coloca, sim, quando diz que o consumidor deve procurar um advogado, constituir um mandatário, alguma coisa, para ver o seu problema resolvido, está, de uma forma ou de outra, a ser exonerado da responsabilidade. Pode o INADEC ser advogado do consumidor? Pedro Pacho, o INADEC é um instituto público que tem por vocação primária a defesa dos interesses do consumidor. Até porque o INADEC recebe recursos do Estado, das nossas contribuições, para poder fazer esse trabalho. Agora, como é que vamos resolver esse problema? Pedro Pacho, nós que nos propomos em receber esse caso uma vez mais e fazer um acompanhamento. Se eventualmente daquilo que foram as nossas ações tivemos alguma dificuldade, existe a PGR, constitui a PGR enquanto defensor dos consumidores, para também intervir e ajudar a resolver, porque isso não é o único problema desta senhora. São muitos consumidores nessa condição. Doutor Epifânio, há aqui digamos que uma provocação clara do Dr. Domingos Assis. Não. O INADEC exonerou-se da sua responsabilidade como defensor da legalidade, do defensor dos consumidores? Constitucionalmente, todos nós somos livres de qualquer opinião e eu percebo todo e qualquer posicionamento que a DEC tiver neste momento, mas nós levamos em conta o facto do tempo que já se estende e que nós estamos a nos excluir de resolver essa questão. É preciso olharmos para o próprio contexto, para o próprio contrato, primeiramente saber e, como disse no programa passado, primeiramente é convocar a consumidora vir até nós, de modo a nós aferir em que modos e em que termos foi assinado este contrato. Porém, se for conforme está a ser aqui analisado e se a ser verdade, nós aconselhamos a consumidora diretamente a ativar os mecanismos judiciais. Muito bem. Sisto Benedito, tens aí imagens do contrato onde está o nome, inclusive, do proprietário desta imobiliária, que é a Pola Angola, uma empresa que já não existe. É a imagem onde tem o contrato, está lá o nome, Miguel de Souza Andrade, é o responsável desta imobiliária e que é supostamente um general e que está nesta altura, digamos que ninguém sabe onde está, mas que deixou um passivo
com a dona, dona Isabel de Barros, mas e outras, está aí o nome completo, Miguel de Souza Andrade, é o nome do proprietário da imobiliária, a empresa Pola Angol, já não existe e ficou passivo da dona Isabel e outros consumidores. Pronto, já vimos aqui que a resolução vai passar e acho que devia ser responsabilidade do INADEC ou da ADIC convocar esta consumidora e saber detalhes do contrato e encontrar uma solução juntamente do proprietário da imobiliária. Pedro Paz, estamos a falar de uma empresa que hipoteticamente já não existe. Logo, o INADEC terá uma certa limitação e o INADEC não notifica o domicílio do prestador de serviço. O INADEC domicília o estabelecimento comercial do prestador de serviço. Razão pela qual o INADEC, no encalço desta situação, poderá ter dificuldades. Então, para não incorrermos nessa dificuldade de desacelerarmos mais aquilo que já está a ser dificultado, que são esses anos todos, e não sabemos a localização da pessoa em causa, por isso é que nós vamos notificar. Doutor Epifânio, vamos só ouvir uma vez mais o que é que a senhora Isabel disse. Vamos ouvir. Sinto-me extremamente lesada, porque eram poupanças minhas que eu queria acomodar a minha família. Eu queria acomodar a minha família, queria que os meus filhos tivessem uma casa melhor, porque vivemos num apartamento e até hoje nem água vai, nem água vem. A água não veio 16 anos depois. Frustradas as expectativas da senhora Isabel. Doutor Assis. Pedro Pacha e caros consumidores, o nosso propósito enquanto associação é devolver a esperança aos consumidores, é resolver os problemas dos consumidores. A senhora lamenta e qualquer pessoa... Dói o coração, que aperta o coração. 16 anos depois. 16 anos depois. E é muito dinheiro investido. Nós nos comprometemos, enquanto associação, em procurar os caminhos para resolver esse problema. Nós não vamos descansar. E esse caso vai ser resolvido? Nós acreditamos que sim, Pedro Muito Pacha. bem. As pessoas estão aí e gostaria de fazer aqui uma nota. Quando se fala de general, eu não acredito que um general que se preze, um oficial-general das Forças Armadas, de qualquer outro órgão que for. General ou não, ninguém é tão rico. Primeiro, demais não acredito que um general ser... venha agir dessa forma. Não acredito que um general venha agir dessa forma. E se for o caso, tal conforme disse o Pedro Pacha, bem, ninguém é tão poderoso que não possa ser julgado. Não possa ser responsabilizado por ato que venha a ter cometido. Então, e ninguém é tão pobre que não possa ser defendido. Nós vamos defender essa senhora. Vamos nos dedicar no sentido de ver o problema desta senhora resolvido. Doutor, assim, já que está mesmo com a palavra, 30 segundos, minuto, a DIC. A DIC continua a trabalhar no interesse público, continua a procurar devolver a este povo que precisa alguma esperança de que é possível confiarmos nas associações que trabalham em nome do povo e assim como é preciso que os prestadores de serviço alterem a conduta. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Pedro Pacha. Doutor Epifânio, minuto INADEC. Bem, o INADEC nesta altura vai continuar com as suas ações, apesar de já termos disponível o nosso balanço daquilo que foi janeiro até dezembro de 2020, então temos como maior satisfação a restituição à esfera do consumidor deste percurso de 2020, um número de mais de 200 milhões de kwanzas à esfera do consumidor. E para a conta única do Estado, conseguimos também, para a conta única do Estado, mais de 117 milhões de kwanzas. Portanto, para nós vamos continuar neste mês de dezembro, tornamos-nos mais eficazes no sentido de dar resposta a todas essas questões que têm se levantado em torno das relações de consumo. Muito bem, muito obrigado. Contamos também com a sua contribuição, estimado telespectador. Conte-nos a sua história ou manda a sua reclamação para o nosso correio eletrónico defesadoconsumidor@tvzimbo.com e também na nossa página de Facebook Informação TV Zimbo. O nosso objetivo é mediar conflito de consumo, aumentar a cultura jurídica dos cidadãos e poder dizer: cidadão bem informado é consumidor respeitado. A todos no toma sala, ou seja, fiquem bem.